início deste ano, os jornalistas Tiago Leifert e a Dayana Garbim revelaram que a filha Lua, de 1 ano, havia sido diagnosticada com retinoblastoma. Esse tipo de câncer ocular é raro e mais comum em crianças, com uma média de 400 casos por ano. A partir de agora, nós vamos saber mais sobre essa doença numa conversa aqui com a doutora Mônica Miller, ela que é oftalmologista. Boa noite, doutora Mônica. Obrigada pela gentileza aí de atender nosso convite. Boa noite, Eli. Eu agradeço imensamente o convite. É um prazer estar representando os oftalmologistas do Piauí, trazendo um tema tão importante para a sociedade que é o retinoblastoma. Agradeço também à TV Meio Norte pela oportunidade. Doutora Mônica, geralmente são crianças muito pequenas, né? O que as mães devem observar, né, nessas crianças? Tem sintomas aparentes que podem chamar a nossa atenção? Sim, tem sintomas mais clássicos da doença, que é aquele reflexo branco do olhinho, né, ou olho de gato, que nós remetemos popularmente, que aparece quando a criança é submetida a algum flash de luz direcionado para os olhos, né, como um flash de fotografia mesmo. Esse é o sintoma mais clássico, mas existem outros sintomas que não são tão clássicos, como, por exemplo, o estrabismo, que é o desvio do olho, do globo ocular, em qualquer fase da infância. O estrabismo ele deve ser investigado e deve chamar a atenção dos pais. Também a presença de olho vermelho na criança que está sempre levando muito a mão para o olho, apertando e coçando, deve ser investigado. Algo está incomodando aquela criança. Geralmente, as crianças, elas são muito inquietas, né? É mais complicado, assim, para o pai ou para a mãe perceber alguma coisa. No caso do Tiago, a bebê tem 1 ano, mas geralmente é nessa fase, um pouquinho mais velho ou mais jovem, que a gente percebe que já tem algum sintoma da doença. Eli, a doença, ela classicamente, ela é mais prevalente em crianças bem pequenas, de 0 até 2 anos de idade. Infelizmente, no Brasil, nós temos diagnosticado o retinoblastoma tardiamente. Então, é muito comum ainda encontrarmos crianças já diagnosticadas acima de 2 anos, 2, 3, 4 anos de idade. Então, mesmo estando fora da idade esperada, manchas no olho, ou esses sintomas que eu falei, do desvio ocular, ou às vezes a vermelhidão ocular, elas devem chamar a atenção dos pais, mesmo a criança não tendo menos de 2 anos de idade, né? Geralmente, doutora Mônica, atinge os dois olhinhos, apenas um. A doença ela tem dois subtipos, um deles é o subtipo unilateral e o outro que é o subtipo bilateral, onde os dois olhos são afetados. Mas é mais frequente o subtipo unilateral, que é onde há o acometimento de um só dos dois olhos. Mas geralmente também tem a questão da mutação ou tem um conteúdo genético em relação a retinoblastoma? Tem sim. O retinoblastoma ele está associado a uma mutação genética que ocorre nas células da retina, que é a última camada lá dos nossos olhos, é a camada que permite que nós enxerguemos as imagens. Essas mutações elas podem ser herdadas geneticamente dos pais, de um dos pais, e aí a gente tem aqueles casos classicamente, mais comumente bilateral, né, onde os dois olhos são acometidos, mas as mutações elas podem ser adquiridas na infância, ainda intraútero, né, não obrigatoriamente um dos pais possa ter a mutação, a criança ela pode desenvolver essa mutação genética e ter outra forma da doença, que é a forma unilateral. E como é o tratamento, doutora? Então, aí eu estou vendo um videozinho mostrando, né, o exame dos Sim. bebezinhos, muito bem. Então, o tratamento, ele vai se adequar ao estágio da doença que a criança apresenta no diagnóstico. Muitas vezes é necessário já iniciar o tratamento com a quimioterapia venosa,
O quimioterápico é feito venoso na veia, de forma sistêmica, para tentar reduzir as dimensões do tumor e diminuir as chances de metástases à distância. Mas outros tipos de tratamento também são contemplados, como os tratamentos locais, que são feitos no próprio olho da criança, que pode ir desde um laser, né, até sendo necessário muitas vezes a cirurgia para a retirada do globo ocular, para garantir muitas vezes que aquele tumor não invada outras áreas como a órbita, a região posterior do olho, o nervo óptico e consequentemente ir se disseminar para outras partes do corpo. A retirada do globo ocular já é um último recurso. Tem tido muito sucesso com esses outros tratamentos? A retirada do globo ocular, muitas vezes, é a forma que a gente encontra de salvar a vida daquela criança ali. Então, o que a gente fala no retinoblastoma, a regra é preservar a vida, depois, se der, preservar a visão daquele doente. O nosso foco hoje, óbvio, é tentar ao máximo preservar a visão das crianças que têm esse diagnóstico. E sim, a gente já avançou muito em termos de tratamento, na tentativa de preservar a visão nos pacientes com retinoblastoma. Hoje em dia a gente tem também aquelas quimioterapias que são feitas lá, direcionadas para o tumor, que são as quimioterapias intra-arteriais, que vão na artéria que nutre o olho e, consequentemente, vão agir mais localmente no tumor mesmo. E temos as quimioterapias que são injetadas dentro do olho, na cavidade intraocular, na tentativa de desacelerar o processo de evolução do tumor e permitir outras formas de tratamento e, muitas vezes, até a cura. Mas necessariamente, quando a gente descobre que a criança tem retinoblastoma, ela vai perder a visão em pouco tempo ou o tratamento consegue reverter totalmente essa situação, doutora? Não necessariamente nós iremos ter uma criança cega após o diagnóstico de retinoblastoma. Muitas vezes, quando nós não temos um tumor tão avançado, a gente consegue fazer uma redução do tumor com o tratamento a ponto de preservar o olho e, às vezes, a visão, sim. E muitas vezes a visão que permanece, não necessariamente, é a visão central daquela criança. A criança, ela pode, como criança geralmente é um ser com uma plasticidade neural muito grande, ele vai se adaptar a viver com aquele olho, com uma visão menor, né, enxergando com outras áreas que não a área central da visão, mas aquilo já vai contribuir muito para o desenvolvimento dele como um ser humano, enxergando, tendo possibilidades de desenvolver habilidades, de trabalhar em muitas áreas. Então, assim, esse é o objetivo nosso, é preservar primeiro a vida e depois a visão, com as técnicas de tratamento mais seguras possíveis para aquela criança. E no caso dessa criança que foi diagnosticada com retinoblastoma, provavelmente os filhos dela podem ter também a mesma doença ou não? Sim, provavelmente essa criança apresentando uma mutação, né, associada a essa doença, ela vai ser no futuro um adulto que vai ter que passar por uma programação familiar, um aconselhamento genético, para que ela e o seu futuro companheiro tenham o risco dos filhos nascerem com retinoblastoma estabelecido nesse aconselhamento genético. Então, é feito um mapeamento genético daquela criança para que isso seja investigado e esclarecido para aquela mulher no futuro. Quando o bebê nasce, né, doutora, a gente faz vários testes, testezinho do pezinho, do coração, do olhinho. Nessa fase ainda não é possível diagnosticar nada, perceber nada. É muito cedo? Então, existe essa polêmica em relação ao teste do olhinho, se ele realmente serve para diagnosticar retinoblastoma. A verdade, gente, é que o teste do olhinho, ele é um teste importantíssimo, realizado ali na criança nos seus primeiros dias de vida, ainda na maternidade, né, quando possível, quando não, às vezes os pais levam mesmo em clínicas oftalmológicas para a realização. Mas, assim, qual a importância do teste do olhinho? Como ele é um teste de rastreio, ele vai diagnosticar as opacidades oculares, né, que podem levar à redução do reflexo vermelho da pupila. Então, muitas vezes não é um tumor que está ali, pode ser um glaucoma congênito, uma catarata congênita, mas o
retinoblastoma, quando ele é a causa da alteração do teste do olhinho, provavelmente já é um tumor grande, um tumor avançado. Então, o que a gente preconiza hoje? Que a criança, quando é submetida a um teste, uma avaliação oftalmológica nos seus primeiros meses de vida, que ele seja feito por um profissional com experiência em avaliar fundos de olho, para que isso seja feito da forma mais cuidadosa possível e as alterações iniciais do retinoblastoma não sejam subdiagnosticadas, né? Então, é importante o teste oftalmológico mais completo na criança, com a dilatação pupilar, avaliação de fundos de olho, avaliação dos reflexos, para que isso não seja subdiagnosticado, né? Ou não diagnosticado precocemente. Sempre é importante frisar a questão do diagnóstico precoce, não é, doutora? Para a futura cura aí dessa criança. Isso, o diagnóstico precoce, ele é tudo, ele é a chave do tratamento. Quando a criança chega com diagnóstico precoce, a gente consegue oferecer múltiplas opções de tratamento para evitar danos oculares e principalmente preservar a vida dessa criança, né? Então, quanto mais cedo diagnosticados, melhor, com certeza. A gente queria agradecer sua participação hoje aqui no Canal Saúde, falando de um tema aí que causa tanta preocupação aí nos papais e nas mamães, mas é preciso chamar bastante atenção para ficar atento, né? Ficar observando as crianças em casa para a gente ter essa possibilidade do diagnóstico precoce. Uma ótima noite para a senhora, doutora. Muito obrigada, Ali. Eu que agradeço a oportunidade. Olha aí, assunto bem interessante, viu?